Fala, turma do Raio Ômega, estamos de volta e hoje a gente vai falar, sabe do quê? De uma série muito polêmica chamada 13 Reasons Why. Precisamos falar sobre 13 Reasons Why, depois da vinheta. Hey. Hey. Hannah, I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? My husband and I, we never got a note. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. This is a wild game of survival. Is Hannah telling the truth? Don't believe everything you hear. Whatever Hannah thought she saw, she lied about it on those tapes because she's a crazy drama queen who just killed herself for attention. Hannah has secrets, Mrs. Baker. Hannah's secrets are what killed her. Maybe I'll never know why you did what you did, but I can make you understand how it felt. You don't know the whole story. What else do I need to know? You're just like the rest of them, but I'm not. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out. This is a wild. Voltamos, e a gente vai falar hoje sobre 13 Reasons Why, ou em português, os 13 porquês. A série estreou no dia 31 de março de 2017 e estreou já com uma polêmica enorme envolvendo vários fatores aí da infância, da adolescência. Enfim, uma galera tá bastante engajada falando sobre isso, principalmente nas redes sociais. Entusiastas, especialistas, todos se envolveram tanto que a pergunta que não quer se calar até hoje é 13 Reasons Why. É uma série que de certa forma impulsiona, motiva as pessoas ali a se suicidarem, sim ou não? E falando sobre essa questão, é lógico que a gente precisa se informar bastante antes de fazer um vídeo como esse, sem contar, lógico, a opinião nossa, a opinião de vocês, que ela é muito importante. Mas um dos fatores principais é, lógico, levar em consideração que a Netflix e toda a produção dela se prepararam bastante para poder, de certa forma, se cercarem ali com bastante, com muita informação, com subsídio suficiente e para que, lógico, né, mostrassem isso do ponto de vista positivo. O problema é que em determinada etapa da série, aliás, logo no começo já dá para saber isso, né, já é revelado, mas em determinada etapa da série, a protagonista da série, é lógico, né, ela se suicida e esse suicídio ele é muito bem mapeado, feito, realizado ali, mostrado perante as câmeras e todos, lógico, que assistiram a série viram muito bem. Isso acabou causando um certo desconforto mediante aí a visão e a opinião de algumas pessoas. O problema é que quando a menina, a protagonista, a Hannah, ela se suicida, algumas pessoas começaram a olhar, né, uma certa preocupação para essa cena, principalmente por conta das etapas envolvendo o suicídio. Uma espécie de tutorial, onde a pessoa pega e obedece as etapas ali, segue as etapas uma a uma, até concluir aquilo que deseja ser concluído. Uma coisa que a gente precisa destacar com relação a 13 Reasons Why, é lógico o fato ali, justamente o fato de que a protagonista, e não só ela, mas vários dos personagens, a maioria ali, todos eles estudantes do ensino médio, né? Eles sofrem algum tipo de problema, eles têm algum tipo de problema. E um dos principais problemas, que é o foco, o centro aí, né, de todo, o epicentro, melhor dizendo, de toda a série, é a depressão. Algumas pessoas tendem a olhar para a depressão como uma doença simples, que é fácil de ser superada. Só que o problema é muito mais embaixo. O que a gente, de certa forma, tenta fazer, até mesmo num vídeo como esse, além daquilo que está sendo feito pela Netflix, é lógico, né, é tentar abrir os olhos das pessoas para esse e outros problemas também.
Então, como formadores de opinião que nós somos, tanto você aí quanto eu e várias pessoas, eu convido vocês a um debate nesse sentido. 13 Reasons Why, ele exponencia, ele coloca a depressão em um grau super elevado, onde a gente precisa tomar cuidado, pensando e olhando pra série como alguma coisa que faça com que as pessoas sintam vontade de suicidar, sim ou não? E a minha resposta é não. A série não potencializa nada nesse sentido. Muito pelo contrário. Acredito, e aí já é uma coisa minha, sugestão, ideia que eu tive, mas se crianças, principalmente adolescentes, é lógico, assistem a série, o ideal seria que os pais acompanhassem. Tudo bem, a gente sabe muito bem que pai, mãe, todo mundo trabalha hoje em dia, então é difícil de acompanhar. Mas mesmo assim, se você ficar sabendo, se você tiver ciência de que seu filho ou sua filha está assistindo a série, por que não chamar para bater um papo, trocar ali um diálogo interessante para tentar abrir os olhos nesse sentido? O que é legal da série é justamente isso, fazer com que os pais e todos nós coloquemos os nossos olhos ali de uma forma muito mais atenciosa mediante a situação que as pessoas passam, que é a situação do bullying e a consequência disso, quem sabe, né, uma possível depressão. Sobre a depressão, é muito importante dizer o seguinte, enfatizar, melhor dizendo, muita gente, mas muita gente mesmo, acha que depressão é uma frescura, e não é. Trata-se de uma patologia, de uma doença. E eu vou falar pra vocês mais ou menos da seguinte forma, entenda essa metáfora. Vamos supor que você esteja no fundo do poço. Todo mundo já ficou triste em algum momento da vida. Triste, eu disse triste. Então você fala e usa a metáfora. Estou no fundo do poço, ou seja, nada mais pode acontecer. Quando você está no fundo do poço e está triste, é difícil de se levantar, não é? Pois é. Você consegue? Até consegue. Só que uma pessoa em depressão é uma pessoa no fundo do poço com uma pedra, uma montanha em cima dela. Ou seja, ela está completamente inerte. Ela não tem a capacidade própria de poder se levantar. Logo, as pessoas precisam olhar com muito mais carinho, e não é só no momento em que a pessoa está em depressão, principalmente antes, no momento antes de detectar a doença em si. As pessoas que têm uma certa tendência à depressão, geralmente, óbvio, elas escondem isso. Então, são pessoas mais reservadas. E isso também não exime ali a possibilidade de uma pessoa que é completamente alegre e, enfim, que interage com as pessoas, com os colegas, que não tenha depressão também. Então é importante acompanhar ali todos os passos, não só do jovem, adolescente, mas de pessoas adultas também, com relação a várias coisas. Acompanhar, bater um papo, ser parceiro, amigo, e não pegar e ficar apontando o dedo e julgando por isso ou por aquilo outro. Ou seja, depressão não é frescura, depressão é doença. E se você é inteligente, eu tenho certeza que você aí que é inscrito no canal Raio Omega é inteligente pra caramba, vai começar a olhar isso com muito mais cuidado e vai começar a detectar e cuidar mais das pessoas ao seu redor. Outro aspecto importante da série e relevante bastante é o fato de que algumas pessoas, principalmente aquelas que nunca sofreram violência ou se sofreram, conseguiram superar de uma forma muito mais razoável ali do que as pessoas que costumam ter depressão, ter a doença da depressão, é o seguinte, não seja, essa é uma das mensagens principais da série de TV, não seja um porquê. Sabe por quê? Sem trocadilho nenhum? Que é simples. Se você faz vistas grossas para esse tipo de coisa, você acaba contribuindo para a violência, contribuindo para o bullying, contribuindo para uma série de coisas das quais você mesmo reclama. Por exemplo, que o país não está indo para frente, que as pessoas são corruptas, que o ser humano não ajuda mais ninguém, e você contribui para isso também. Logo, abre o olho. Por último e não menos importante, a gente vai destacar que, lógico, com todos os prós aí envolvendo 13 Reasons Why, eu não posso deixar de destacar aí o que é contra a narrativa e contra a série televisiva. Como eu falei, eles mesmos, os produtores e a Netflix, se preocuparam em contratar especialistas ali para, de certa forma, cercarem a série de conhecimento e transmitir conhecimento para as pessoas que consomem esse tipo de série com esse tipo de temática. Mas é importante destacar que, quando se fala em suicídio, pelo menos na série, tem que se tomar muito cuidado com a romantização do suicídio. E nessa romantização, o que a gente fala em termos de romantização, explicando melhor para você, é o seguinte: olhar para o suicídio como uma coisa bela, bonita, é um tanto quanto arriscado. Daí a participação dos pais e, óbvio, dos especialistas que opinam a respeito, no sentido de que a série ela tem prós, mas tem contras também, a gente não pode deixar de citar isso. Então, assim, se de repente uma pessoa está passando por uma situação complicada ou não, ela não pode de forma alguma enxergar o suicídio como uma saída, como algo escapista ou como algo extremamente heróico. É lógico que o que a gente vê na série apresenta isso e a Hannah ela é exaltada dessa forma, mas o suicídio de forma alguma é a saída.
Pra finalizar esse vídeo, gente, é muito importante, lógico, como eu falei, querendo ou não, trabalho na rádio, tô aqui no YouTube com vocês e sou um formador de opinião. Então a gente precisa contribuir, aproveitar esse momento aqui, não pra falar do aspecto técnico envolvendo a série. A série a gente sabe que é muito boa, tem uma narrativa muito interessante, uma série original da Netflix com personagens muito interessantes. Isso todo mundo já sabe, mas chamar a atenção pro aspecto envolvendo a parte social, que é tão importante quanto a própria série. E lógico, o intuito da série não é só de lucrar, mas é de tentar trazer um pouco de consciência e reflexão a respeito disso, beleza? Então, pra você que precisa de ajuda, tem tratamento? Tem tratamento. Tem onde buscar ajuda? Tem onde buscar ajuda. Se você não tiver dinheiro, é lógico tentar aí de alguma forma. Os hospitais públicos a gente sabe muito bem que tem o SUS e nem sempre é aquilo que a gente espera, mas é uma alternativa. Outra alternativa interessante é o CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida e você pode se comunicar com eles 24 horas por chat, telefone. Coloca no Google aí CVV, Centro de Valorização à Vida, e você vai encontrar aí o endereço deles para poder entrar em contato. E lógico, nem todo mundo tem a habilidade ali, os amigos, para poderem detectar isso. É mais importante ainda que você tenha consciência de que se estiver precisando de ajuda, tem onde encontrar ajuda e o CVV é justamente essa ajuda que você precisa. E se você não sofre de nenhum problema parecido, não tem depressão ou alguma coisa do gênero, tudo bem, muito bom. Só que é aquilo, mantenha-se atento, porque alguém da sua família, algum parente, algum amigo ou amiga, sempre tem alguém precisando de ajuda, sempre tem alguém precisando que você estenda a mão. Então, pegar aí, por exemplo, o endereço do CVV, o telefone do CVV, oferecer-se para ajudar em todos os sentidos é muito importante. Se você tem o problema, você pode correr atrás da solução, mas se você não tem forças e você aí que está vendo que a pessoa tem problema, pode correr atrás e pode salvar uma vida. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o Raio Ômega de hoje, com, lógico, né, um discurso muito mais aprofundado a respeito da série, menos técnico, eu diria. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do CVV, o endereço da internet, telefone e tudo mais, para se por acaso vocês precisarem entrar em contato, tomara que não precisem, mas é isso aí. Provavelmente, 13 Reasons Why, aliás, já foi confirmado que haverá segunda temporada. E, bom, são personagens riquíssimos que dão aí histórias e mais histórias para vários tipos de problemas que a gente encontra não só entre adolescentes ali, né, naquela faixa etária envolvendo o ensino médio e que se deparam com esse tipo de barreira, mas como adultos também. Então a gente vai continuar acompanhando 13 Reasons Why, que é uma série que veio pra, de certa forma, abrir os olhos de muitas pessoas, e eu quero que vocês continuem acompanhando o Raio Ômega aqui. Beleza, gente? A gente se fala então em breve no próximo vídeo. Não demora muito tempo não, beleza? Eu prometo. Tchau!